Para discutir mais um assunto que mexe com a vida de todos nós, que mexe com o seu bolso, o dinheiro do seu imposto, que vai para financiar situações como essa. Os vencimentos de desembargadores e juízes do Brasil atingiram a cifra de 4 bilhões e meio de reais no último ano. É um levantamento da Transparência Brasil, nós vamos falar um pouco mais sobre esse levantamento. É quase um fundo eleitoral de 5 bilhões que é sustentado para o pagamento dos vencimentos que englobam aí os salários e também outras benesses para juízes e desembargadores de todo o Brasil. O Cristiano Pavini, coordenador de projetos da Transparência Brasil, está conosco aqui para trazer mais detalhes a respeito desses números e o que foi levantado nesse estudo da Transparência Brasil. Cristiano, um prazer te receber aqui no Jornal Gente. Como é que vocês chegaram a esse número? E esse número é um número real ou pode ser maior porque nem todos os tribunais divulgam as contas abertas dos seus gastos? Bom dia. Bom dia aos jornalistas da bancada, bom dia a todos e todas que acompanham o Grupo Bandeirantes. É um número assustador, né? A Transparência Brasil analisou o contra-cheque de 16 mil magistrados dos tribunais estaduais, então é um recorte apenas dos estados e do Distrito Federal, e nessa análise de 16 mil magistrados, nós chegamos na seguinte cifra: o teto constitucional foi extrapolado em 4 bilhões e meio de reais. Então, essa é a cifra que foi paga além do teto constitucional. Então, a Constituição estipula o teto que é vinculado ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e o que nós constatamos é que esse teto é meramente decorativo, porque na Justiça Estadual ele foi extrapolado em quase 5 bilhões de reais. Muito Cristiano, bom dia. Por favor, Cláudio. Não, vai lá, depois eu faço. É que, na verdade, sim, a gente assusta com essas cifras, né? E, obviamente, vocês têm um comparativo com outros países do mundo. Aqui na França, onde eu moro, Cristiano, nem de perto, essas cifras assim simplesmente não existem. Um juiz, assim, fim de carreira, que já é assim, tem todo o estudo do mundo e que já está assim, no topo da corte, são 6 mil euros, e sem mordomias, penduricalhos e etc. Foi levada em conta essa comparação também, que o Brasil está isolado nesse quesito com essas cifras altíssimas? Bom, nós sabemos que há estudos que apontam que o judiciário brasileiro está entre os mais caros do mundo. Nós não consideramos esse comparativo internacional nesse estudo em específico, mas apenas a título de comparação, você trouxe uma remuneração média de um magistrado francês. No Brasil, o Tribunal de Justiça que tem a maior remuneração média é o do Mato Grosso do Sul, com um valor médio de R$ 85 mil mensais de remuneração bruta do seu integrante. E um detalhe, nessa conta a Transparência Brasil não considerou nem o 13º, nem o adicional de 1/3 de férias, porque nós entendemos que esse é um benefício que compõe também a maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, excluindo esses dois benefícios, na composição salarial do que sobrou, R$ 85 mil paga o Mato Grosso do Sul. Goiás também paga uma média de R$ 80 mil e todos os tribunais analisados pagam uma média salarial acima do teto constitucional e de pelo menos R$ 50 mil para cima. Isso em valores médios. Nós encontramos magistrados que receberam mais de R$ 1 milhão acima do teto constitucional no ano passado, considerando esse recorte dos tribunais estaduais. Então, de fato, nós temos um judiciário e um sistema de justiça como um todo, englobando também o Ministério Público, que vem escalonando os vencimentos dos seus membros, e isso em algum momento vai se tornar insustentável. Cristiano Pavini, eu estou muito impressionado, assim, a gente há anos acompanha isso, né, e registra com a indignação habitual esse tipo de abuso, né, mas esse número é espantoso, 4,5 bilhões a mais do teto, do que fixa o teto constitucional, é absolutamente espantoso, inacreditável. Estamos falando só dos tribunais estaduais, né? Há algum estado, algum tribunal estadual, ou se pelo menos um tribunal estadual que respeite o teto, que de fato a média salarial dos seus magistrados esteja enquadrada no teto constitucional? Ou o desrespeito é uma regra geral? O desrespeito é uma regra geral. Então,
claro, você vai ter magistrados que isoladamente não vão extrapolar o teto, mas no conjunto e nas médias, todos acabaram extrapolando. E aqui há duas ressalvas a serem feitas. Então, nós chegamos nessa cifra de 4,5 bilhões de reais, considerando todos os tribunais estaduais, excluindo apenas o Piauí, porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele determina que todos os estados devam informar os seus contra-cheques. Isso é uma postura positiva, é importante ressaltar, do CNJ. Então, ele coleta e divulga os contra-cheques dos membros, algo que o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, não faz, por exemplo. Então, aqui cabe este elogio. Podemos fazer outras críticas depois ao CNJ, mas nesse ponto de transparência é necessário fazer este informe. Então, nós temos 27 tribunais, estados e Distrito Federal, que a gente chegou nessa cifra. Porém, nem todos informam dados completos e íntegros. Quando a gente for fazer esse recorte da integridade e da completude, sobram 18 tribunais. Nesses 18 foi possível constatar a média, com uma precisão. Desses 18, todos extrapolaram o teto constitucional. Sim, e muito esse extrapolamento. Então, há um problema que é sistêmico, não é de um tribunal ou de outro. Todo o judiciário estadual extrapola o teto, e aí nós temos razões para serem debatidas aqui. Mas, para ver a causa, o sintoma é esse, todos extrapolaram. E qual é o motivo para extrapolar? Por que eles conseguem ganhar mais do que aquilo que a lei determina? Como eles fazem esse drible na legislação para dizer, olha, isso aqui não é salário. O que é isso aqui que engorda os vencimentos dos desembargadores e juízes do Brasil? É o que costuma se chamar de penduricalho. Então, o teto constitucional, ele incide sobre a remuneração de qualquer servidor público. O que os membros do Judiciário fazem, e também do Ministério Público? Eles criam benefícios que não são de caráter remuneratório, e sim indenizatório, como se aquilo fosse uma indenização. E a indenização, ela não é vinculada, ela não sofre os efeitos do teto constitucional. Então, são diversas e diversas indenizações que são criadas a nível nacional ou por cada órgão estadual, e elas vão se acumulando e chegando nesse montante que a gente verificou. Há também muitas indenizações por períodos anteriores, então são associações de magistrados que ingressam na justiça contra o tribunal, ganham essa ação, e aí no caso nós temos magistrados julgando demandas de magistrados, né, e conseguem valores vultosos de períodos passados. Mas o grosso são essas indenizações, e elas são criadas muitas vezes a despeito da legislação, e também por atos administrativos. E aí vem um ponto, podem me cortar se eu for prolixo aqui, mas um ponto que é necessário considerar, que há uma cultura de utilizar o serviço público para fins de enriquecimento. Nós sabemos que os membros do sistema de justiça, então Judiciário, Ministério Público, eles devem ser muito bem remunerados, porque eles exercem um serviço essencial para a sociedade. O problema é que eles são remunerados muito além do que a moralidade permitiria e com legalidade até questionável. Então há uma corrida entre Judiciário e Ministério Público para maximização de benefícios, há uma competição de fato de carreiras para ver quem ganha mais, e vão se criando diversos benefícios entre cada instituição, e eles vão sendo replicados. O Judiciário cria um benefício, o Ministério Público replica, e assim sucessivamente. E é uma corrida sem fim. Então, acho que essa cultura é o principal ponto. Nós temos que entender a carreira do Judiciário como aquela que o integrante vai prestar um serviço público sem comparar seus vencimentos com a iniciativa privada, porque é isso que muitas vezes se faz. Se eu estivesse na iniciativa privada, eu ganharia muito mais, mas não está. Está no serviço público, prestando um serviço público. Então, tem que se ater aos vencimentos que é compatível para o serviço público, sem criar manobras para driblar esse teto e aí atingir cifras milionárias. Quem quer ficar rico não entra no serviço público, não é, doutor? Essa aqui é a questão fundamental. A gente observa que, para além dos penduricalhos, né, muita gratificação, bonificação, bônus e um monte de coisa que eles criam, e diz isso, como disse o Pedro, isso aqui não é salário, né? Quando a Constituição, na verdade, limita os ganhos a qualquer pretexto, mas eles criaram os pretextos para exatamente estabelecer
as exceções. Mas há outros benefícios. Eu não sei se a sua organização estudou também os outros detalhes dos ganhos diretos e indiretos dos magistrados no Brasil. Eu me lembro que anos atrás causou absoluta estupefação no mundo inteiro até, uma declaração de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo defendendo o auxílio paletó. Então ele disse, não, mas é necessário que a gente tenha um terno bem cortado, uma gravata bonita, sapatos novinhos e etc. Eu até acho que isso é importante mesmo, né, para aquela função, mas não por nossa conta, né? Esse tipo de auxílio é auxílio paletó, tem auxílio livro, auxílio babá, auxílio um monte de coisa, né, que a gente acaba sustentando. A Transparência fez algum estudo mais apurado desse conjunto de regalias? Nós estamos há 5 anos nos debruçando sobre os vencimentos do Judiciário e do Ministério Público. E há um ponto aqui para ser considerado. Apenas no Judiciário, nós temos 2.600 rubricas distintas de remunerações. 2.600. Não significa que nós temos 2.600 benefícios ou penduricários distintos. O problema é que a nomenclatura deles muda de acordo com cada tribunal, às vezes com nomes completamente distintos, às vezes com uma grafia diferente. Porém, quando a gente faz uma análise sistematizada, essas 2.600 nomenclaturas distintas praticamente impede o exercício do controle social. Porque como você vai mensurar qual que é o principal benefício, quais são os 10 principais penduricários, sendo que todos têm nomenclaturas distintas. Então, essa é uma problemática. É essencial que o Judiciário, por meio do CNJ, padronize as rubricas que são pagas pelos seus órgãos, para que a gente possa justamente identificar quais são elas. Qual que é o auxílio paletó, auxílio moradia, que também foi um outro auxílio muito comentado nos tempos recentes. Então, falta essa padronização. Agora, nós temos de todo tipo. Desde venda de férias, então a férias indenizada, venda de licença a prêmio, e agora é um benefício recente, e esse tem um impacto tremendo, que é a licença compensatória. Esse é um benefício que ilustra muito bem essa corrida de Judiciário e Ministério Público. Assim, sinteticamente, havia 3 legislações de 10 anos atrás que concediam um aumento de 1/3 no salário de juízes federais, militares e do trabalho. Esse aumento de 1/3 era sujeito ao teto constitucional. Pronto. Em 2023, o Ministério Público emula esse benefício para a sua carreira, mas com uma diferença. Não é mais um aumento de 1/3 no salário, que incidia sobre o teto. Passa a ser em dias de folga. Ou seja, quem era sujeito a esse benefício, que eram os membros que acumulam serviço, em vez de receber um aumento salarial, recebem folga. Porém, essa folga é passível de venda, de forma indenizada. Então, você transforma um benefício que era remuneratório em folga vendida que é indenizada. Então, você sai do teto constitucional. O Ministério Público fez isso e o que o Judiciário fez? Replicou. Com esse argumento. Se o Ministério Público faz, nós também temos esse direito. Então, o que você tem, e esse impacto a gente ainda tem que mensurar de uma forma mais precisa, é que Judiciário e Ministério Público em todo o país estão com um potencial de aumento de 1/3 dos vencimentos para todos os seus membros, sob a justificativa de que eles acumulam serviço. E aí é um círculo vicioso, porque se você remunera cada vez mais os membros que estão com serviço acumulado, você não tem disponibilidade orçamentária nos órgãos para contratar, para chamar novos membros. Porque os poucos membros que se tem já são muito bem remunerados, a folha não comporta mais você trazer novos membros. E eles vão cada vez mais alegando sobrecarga e sendo mais remunerados por essa sobrecarga. Então, quando a gente trata da questão das remunerações da Transparência Brasil, não é para assim afrontar o Judiciário e o Ministério Público, não é para enfraquecer, pelo contrário, essa discussão é essencial para fortalecer a instituição, porque a instituição que remunera dessa forma os seus membros é insustentável para o médio prazo e são instituições, como que a gente bem sabe, essenciais para a democracia do país.
Exatamente, Cristiano. Instituição é tudo e fortalecê-las é o que precisa nesse país. Vou fazer a pergunta aqui de um ouvinte, Cristiano. Ele pergunta assim: Justiça Eleitoral e Trabalhista são duas jabuticabas no Brasil? Jabuticaba é alguma coisa que um ou outro país tem, não está na maior parte do mundo. Olha, a Transparência Brasil está se debruçando sobre várias ramificações do judiciário. Nós não temos ainda um estudo preciso sobre a eficiência, tá, da justiça eleitoral e da trabalhista. A gente trata muito com estudos, a gente analisa então os dados, compara com outras situações e traz o resultado para formar uma opinião. A gente não tem ainda uma análise sobre isso. O que nós temos é essa constatação de que o judiciário, de fato, ele tem várias ramificações e que é necessário que você tenha indicadores de eficiência muito bem publicizados. Então, a transparência a gente entende que é essencial para o controle social e para a eficiência, de modo que até a academia possa, com indicadores mensuráveis ao longo do tempo, identificar se esse formato ele está sendo eficiente, ou seja, o custo-benefício do recurso público é ótimo nesses casos, ou se seria o caso de reformular. Conversamos aqui no Jornal Gente com o coordenador de projetos da Transparência Brasil, Cristiano Pavini, que detalhou para a gente esse estudo muito interessante sobre vencimentos de magistrados no Brasil. Cristiano, parabéns aí pelo levantamento, foi uma ótima oportunidade para conversarmos sobre isso aqui e esteja sempre bem-vindo para atualizar essas informações aqui no Jornal Gente. Eu quem agradeço ao convite, parabenizo aos jornalistas pelo excelente conteúdo produzido e estou sempre à disposição para conversas futuras. Obrigado. São 9 horas e 17 minutos.